Olá, jovens! Olha eu aqui de novo, professora Daisy, para mais uma aula de revisão de física com vocês. Pessoal, olha só, na aula passada nós estávamos conversando sobre sistemas de proteção elétrico. Nós vimos aí que o circuito elétrico, a questão da distribuição, da transmissão e também da geração de energia é um sistema muito complexo. Requer sistemas elétricos aí bem complexos também. Mas nós vimos que, dependendo das anormalidades dentro dos sistemas elétricos, ok, nós temos que ter sistemas de proteção para garantir aí a integridade das pessoas, né, da vida e também para garantir a integridade do sistema, certo? Então isso tem que ter tanto em estações de energia e também em residências, tudo que envolve instalações elétricas, ok? Então hoje nós vamos aí fazer uma revisão dos nossos sistemas de proteção. Vamos lá? Olha só. Então na nossa revisão de conteúdo de sistemas de proteção, nós vimos que sistemas de proteção, olha só, tem o objetivo, né, de desligar parte do circuito ou do sistema elétrico de potência que se encontra defeituoso ou operando fora das condições normais. Então, todo o circuito elétrico tem condições normais de operação e quando lá o sistema de proteção detecta alguma anormalidade dentro desse funcionamento desse sistema elétrico de potência, ok? Nós vimos que ele é acionado e o objetivo é justamente esse, né? Fazer com que ele desligue parte aí daquele sistema defeituoso. Bom, pessoal, o que nós vimos também? Olha só, nós vimos que os sistemas de proteção devem atuar rapidamente para minimizar riscos à vida humana e também danos aos equipamentos, né? Como eu falei para vocês, quando a gente tem aí um sistema elétrico, ele é formado por vários componentes, ok? Então, se você tiver, por exemplo, um curto-circuito, que é aquele menor caminho percorrido pela corrente elétrica, você vai ter energia dissipada, energia térmica, isso pode ocasionar o quê? Um incêndio. Então, o sistema de proteção, ele está ali para agir naquele momento, desligar parte daquele circuito defeituoso, para que não tenha uns danos maiores, tá bom, pessoal? E a partir disso, nós vimos aí que temos vários tipos de sistemas de proteção. Então, vamos ver algum desses sistemas, olha só. Então, aqui dentro aí dos sistemas de proteção, só lembrando a parte aí de curto-circuito, que nós conversamos aí bastante na aula passada, são assim chamados porque representam o caminho mais curto que a corrente elétrica realiza em um circuito. Lembra que eu falei isso para vocês? E, pessoal, quando isso ocorre, eu tenho aí a questão também que quando a resistência elétrica em um circuito é muito pequena e a corrente elétrica que o atravessa atinge uma intensidade muito elevada. Então, por exemplo, você tem ali montado um circuito, correto? E o que aconteceu? Um resistor, que o resistor ele faz essa questão da limitação da passagem da corrente, ele oferece a resistência, aquele resistor queima. Né? O que pode acontecer com o nosso circuito? Algum lugar ele pode ser sobrecarregado, certo? Então a gente tem que ter um sistema de proteção para poder evitar aí a corrente de curto-circuito, certo? Vamos continuar, pessoal, olha só. O que nós vimos mais também, né? Olha aqui esses desenhos, essas imagens, na verdade, são imagens de curto-circuito provocado pela junção de um fio elétrico com outro. Então aqui, quando você tem junção de mais de um fio elétrico, você pode aí ocasionar o chamado curto-circuito. Aqui, olha só, é no poste, né, numa rua aqui de um bairro, e aqui é na residência, tá? Então é perigoso ocorrer isso daí, ok? Bom, pessoal, nós vimos também a questão de sobrecargas de longa duração, ok? E nós vimos aqui, ó, os tipos de sistemas de proteção. Quais são? Nós temos disjuntores, relés, fusíveis, né? O disjuntor, ele é acionado e você pode reaproveitar. Ele é acionado e você pode trabalhar com ele depois de novo. O fusível, ele já fica danificado, né? E aqui nós temos algumas imagens de fusível, de disjuntor e de relé, ok?
Galerinha, o que nós vimos mais aqui? Olha só, aqui nós temos os para-raios também, que são aí sistemas de proteção contra as descargas elétricas atmosféricas, ok? Então, nós vimos esses exemplos aí. Então, os nossos sistemas aí de distribuição, eles estão aí justamente, né, para poder nos ajudar nessa questão, ok? Pessoal, olha só, fica comigo que daqui a pouco tem atividade de sala para vocês, ok? Tchau, tchau. Oi, oi, jovens, olha eu aqui, nós estávamos revisando aí sobre sistemas de proteção, nós vimos para que serve o sistema de proteção, certo? Nós vimos que ele deve atuar aí nos sistemas de potência dentro dos circuitos para poder minimizar os danos causados ao circuito e também à vida humana, né, que é o mais importante aí a gente preservar. Então, nós vimos os disjuntores, nós vimos os fusíveis, nós vimos os relés, nós vimos também lá os para-raios, todos são sistemas de proteção que são utilizados aí para poder ter o objetivo de proteção, certo? Então, pessoal, a partir de agora a gente vai fazer umas questões para poder melhorar esse conteúdo aí para a gente poder entender, ok? Então, vamos aplicar nas nossas atividades de sala. Nós vamos aí tirar as dúvidas resolvendo atividades. Para começar aqui, nós temos a situação da questão 1, olha só, uma questãozinha teórica, ok? E nós vamos aí analisar o que está falando nessa questão. Bom, alguns dispositivos de segurança utilizados em circuitos elétricos possuem o intuito de interromper a passagem de grandes correntes elétricas que poderiam ser prejudiciais para o seu funcionamento. Olha só aqui, são dispositivos de segurança, então tá aqui, ele colocou que o dispositivo de segurança ou algum deles tem o objetivo de interromper a passagem de grandes correntes elétricas que poderiam ser prejudiciais para o funcionamento do circuito. E aqui ele está perguntando para a gente, são dispositivos de segurança? Então aqui nós temos 5 alternativas para a gente poder analisar quem é os dispositivos de segurança. Então vamos lá, por exemplo aqui, olha só. Amperímetro e voltímetro. Nós vimos que amperímetro e voltímetro são instrumentos de medidas elétricas, certo? Então não vai entrar aqui. Interruptor, pessoal. O interruptor é aquela tomadinha que fica lá na nossa casa. Ela serve para poder desligar e ligar lâmpadas e outros equipamentos, né? Outro aqui, olha só, pilha. Pilha, nós vimos que são baterias. Quais são os objetivos? É fornecer tensão ou diferença de potencial elétrico para um circuito, ok? Aí nós temos aqui, ó, resistor e varistor, fusível e disjuntor, que são opções que estão na letra B e na letra C. Pessoal, olha só, vamos aqui ler o texto para poder descobrir qual dessas duas alternativas nós vamos escolher. Olha só, entre os dispositivos listados, apenas 2 possuem o papel de assegurar que a corrente elétrica formada no circuito não ultrapasse um valor crítico. Quais são esses 2 dispositivos aqui, de acordo com a interpretação da nossa questão? Os fusíveis e os disjuntores. Por quê, pessoal? Olha só. Os fusíveis, vamos colocar aqui o texto. Então aqui, pessoal, olha só o textinho que eu falei para vocês, para descobrir se é a B ou a C. Entre os dispositivos listados, apenas 2 possuem o papel de assegurar que a corrente elétrica formada no circuito não ultrapasse um valor crítico. Quais são esses 2 aqui? Olha só, os fusíveis e os disjuntores, ok? Os fusíveis são produzidos a partir de um fio metálico com baixo ponto de fusão. Com o aumento da corrente elétrica, esse pequeno fio derrete e a corrente elétrica é interrompida, tá, pessoal? Então, derreteu o fio
interrompeu a corrente, não vai mais passar a corrente e aí não vai mais continuar danificando o sistema. Já os disjuntores mais comuns, por sua vez, são compostos por lâminas bimetálicas, cuja deformação pelo aquecimento excessivo interrompe a passagem de corrente elétrica. Então tá aqui, olha só, o funcionamento do fusível e do disjuntor. Então você tem um fiozinho com baixo ponto de fusão, ou seja, qualquer variação de temperatura anormal aí vai queimar esse fiozinho, vai derreter, então vai interromper a passagem de corrente, e também os disjuntores que tem uma lâmina bimetálica. Aumentou a temperatura, deforma essa lâmpada, deforma essa lâmina, abre o circuito e também tem aí a interrupção da corrente elétrica. Então aqui, ó, fusíveis e disjuntores, nós vamos ficar com a letra C, né, pessoal? Deixa eu fazer o efeito do slide aqui, ó. Pronto, letra C de certo, ok? Galerinha, vamos aí para a questão 2. Na questão 2, fala o seguinte: todo carro possui uma caixa de fusíveis que são utilizados para proteção dos circuitos elétricos. Isso daí, pessoal, nós até falamos na aula passada, né? O carro lá ele tem os fusíveis para proteção do sistema elétrico. Então, tem alguns modelos, dependendo do ano de fabricação, que eles colocam um certo fusível e ali ele tem um valor nominal que fala o seguinte: olha, a corrente é essa. Ele suporta até isso daqui. Se passar mais, vai acontecer aquele processo da questão 1. Só que às vezes eles instalam o fusível com valor errado, aí noticiam para a pessoa ir lá poder trocar. E é justamente por causa disso, né? Se passar a corrente lá com valor errado, vamos dizer assim, ele não ia operar de maneira eficiente, ia poder estragar aí o sistema elétrico do carro, tá bom? Vamos continuar, pessoal, com a leitura da nossa questão. Olha só, os fusíveis, como nós falamos aí na questão anterior, são constituídos de um material de baixo ponto de fusão, como, olha só um exemplo aqui, o estânio. Pessoal, não é estranho, é estânio, tá? É um tipo de metal aí para poder fazer fusíveis, tá bom? Por exemplo, e se fundem quando percorridos por uma corrente elétrica igual ou maior do que aquela que são capazes de suportar. Então, cada fusível lá dentro do painel do carro, dentro da caixa de fusíveis lá no carro, ele pode suportar uma corrente específica, ok? Passou daquela corrente que ele consegue suportar, o material que é feito fusível vai se fundir e aí vai abrir, né, o circuito e não vai mais percorrer corrente. Entendido, pessoal? Vamos ver aqui, olha só. A tabela na figura a seguir mostra uma série de fusíveis e os valores de corrente por eles suportados. Vamos dar uma olhadinha nessa tabela aqui, olha só. Está aqui a cor do fusível e do outro lado da coluna a corrente. Então, o fusível azul suporta até 1,5 amperes. O preto, 2,5. O laranja, 5. O amarelo, 7,5. E o vermelho ali, 10 amperes, ok? Vamos ver aqui a situação, pessoal, para a gente poder usar essa tabelinha. Bom, um farol usa uma lâmpada de gás halogênio de 55 watts de potência, que opera com 36 volts, ok? Então, a tensão necessária para o funcionamento da lâmpada de 55 watts de potência é 36 volts. Vamos lá continuar. Os faróis são ligados separadamente com um fusível para cada um, mas após um mau funcionamento, o motorista passou a conectá-los em paralelo, usando apenas um fusível. Dessa forma, admitindo-se que a fiação suporte a carga dos dois faróis, o menor valor de fusível adequado para a proteção desse novo circuito é o... Então, olha só, pessoal, a situação aqui, ó.
nós temos aqui os dois faróis, eles são ligados separadamente com um fusível para cada um, ok? Então tem um fusível para o farol direito e o outro para o farol esquerdo, ok? O que aconteceu? Olha só, teve um mau funcionamento, mas mesmo assim o motorista vai precisar dos dois faróis. Então ele conectou aí os dois em paralelo e vai apenas utilizar um fusível. Aí ele está perguntando, qual é aqui o menor valor adequado para proteção? Então a gente vai ter que calcular aqui para poder achar esse menor valor, ok? Olha só, pessoal, aqui é o circuito, o jeito que ele conectou em paralelo, como está mostrando a questão. E aqui tem as opções de acordo com a nossa tabela. Então, pessoal, vamos começar a calcular isso daí. Olha só, um esboço do conjunto farol e fusível está na figura acima, que é essa figura aqui que eu mostrei para vocês. Então você vai ter, ó, a lâmpada aqui, ó, conectada em paralelo, e aqui nós temos os pontinhos, ok? Que é a entrada e saída aqui, tá? Como a potência dos faróis é igual, a corrente que passará em cada uma delas é igual, ok? Então aqui, nossa correntezinha é igual aí, nesse caso. O fusível irá suportar a corrente que é igual à soma das duas correntes que passam por cada uma das lâmpadas. Como assim, professora? Se a gente tem uma associação em paralelo, pessoal, a corrente ela vai vir aqui, certo? Ela vai se dividir. Então, eu vou ter um para cá e aqui eu vou ter I2. Quando sair aqui, o nosso I tem que ser a mesma corrente de entrada, que é I1 mais I2. Certo? Para nossa associação aí. E esse fusível, ele justamente vai ter que suportar a corrente que sai aqui, ó, que é a soma dessas duas correntes aqui, certo? Então, ele vai ter que suportar, tá? Então, o que a gente faz? Nós vamos achar essa corrente para ver qual é a corrente que esse fusível aí vai suportar. Então, vamos encontrar essas correntes aí. Bom, o que a gente precisa para encontrar as correntes? A gente precisa da potência e também da tensão. A potência de cada lâmpada é 55, é igual. E tá aqui a tensão, certo? Logo, é só a gente jogar aqui, ó. Lembrando que a potência é π, né, pessoal? E aqui a gente também pode trabalhar com a resistência. Olha só. Aqui nós temos a tensão de alimentação dividido pela potência. Aqui primeiro nós vamos encontrar a resistência dessa lâmpadazinha aí, olha só, 23,56 ohms, entendido? E aqui, portanto, a corrente I que passará por cada lâmpada é igual a, tá aí, ó, o RI, certo? Então, eu vou dividir a tensão sobre a resistência e vou achar 1,53 amperes, tá? Aqui é amperes, ok, pessoal? Logo, o que vai acontecer aqui, ó? A corrente que passa pelo fusível será, se cada uma das lâmpadas ali suporta 1,53 e a gente tem que somar e é igual, é só multiplicar a corrente por 2, né? Então, olha só, a corrente final é 3,6 amperes. Aí nós temos que olhar aqui, ó, se pelo fusível passar uma corrente menor do que aqui ele pode suportar, ele não vai queimar. Portanto, o fusível do carro deve suportar uma corrente de, no mínimo, 3,06. Aí a gente tem que olhar a tabela aqui, olha só, a tabela, ok? E nesse caso aqui, a gente tem que escolher o laranja, porque o preto vai até 2,5, é menor, então ele vai queimar. Qual é o próximo depois do preto? O laranjinha. Então a gente fica com a letra C de certo. Entendido, pessoal? Tranquilo? Vamos, sem perder tempo, para a próxima questão, questão 3, que fala o seguinte: em manuais de instruções de aparelhos elétricos de alta potência, uma das principais recomendações é a seguinte: não utilize em hipótese alguma pinos T, benjamins ou similares para ligação de outros aparelhos na mesma tomada de força. E isso, tem muitas casas que tem pessoas que fazem isso, né, pessoal? Isso pode ocasionar um aquecimento prejudicial até a queima das instalações. Esse aquecimento prejudicial na fiação da rede junto à tomada deve-se ao aumento excessivo de... Pessoal, nós vimos lá que os fusíveis e disjuntores
eles previnem aumento de corrente elétrica, né? Então aqui, olha só, quando a gente usa T para ligar aí um ou mais aparelhos, se estabelece ligações em paralelo. Isso aumenta o quê? A corrente fornecida pela fonte, no caso a tomada, o que acarreta em uma sobrecarga, provocando superaquecimento na fiação. Então aqui, olha só, é aumento de corrente, né, pessoal? Letra A de acerto, ok? Entendido? Questãozinha teórica. E para fechar, a nossa velha conhecida questão do Enem. Veja só esta situação aqui e fala o seguinte: quando ocorre um curto-circuito em uma instalação elétrica, como na figura, a residência elétrica total do circuito diminui muito e estabelecendo-se nele uma corrente muito elevada. Então, diminuiu a resistência elétrica, aumentou a corrente. O superaquecimento da fiação, devido a esse aumento da corrente elétrica, pode ocasionar incêndios que seriam evitados instalando-se fusíveis e disjuntores, que interrompem essa corrente quando a mesma atinge o valor acima do especificado nesses dispositivos de proteção. Vamos ver a situação aqui, pessoal. Olha só. Suponha que um chuveiro instalado em uma rede elétrica de 110 volts, em uma residência, possua 3 posições de regulagem da temperatura da água. Na posição verão, tem a potência aqui de 2.100 watts. Na primavera, 2.400. E inverno é o maior, 3.200 watts. Deseja-se que o chuveiro funcione em qualquer uma das 3 posições, regulamento da temperatura aqui, ou seja, sem que haja riscos de incêndio. Qual deve ser o valor mínimo adequado do disjuntor a ser utilizado? Ou seja, o disjuntor que eu vou colocar tem que suportar desde a menor até a maior potência necessária para o chuveiro aquecer essa água, tá, pessoal? Então, tá aqui os valores de corrente, ok? E a gente vai usar a potência π. A corrente é a potência sobre a tensão. A potência ali, máxima, vamos pegar a máxima logo, é 3.200. A tensão, 110. A gente fica com a corrente aqui de 29,09 amperes, ou seja, deve ser utilizado um disjuntor de valor mínimo de 30 amperes, né, pessoal, aproximado, que nesse caso aí fica o quê? Prontinho com a letra B de bola. Ou seja, olha só, a questão tem um texto grande ali, mas a gente interpretando, olha só, a maior potência é 3.200, a tensão é 110, ou seja, o fusível que eu colocar ali, ele tem que suportar, no mínimo, a corrente que vai passar, que nós vimos que é aproximadamente 30 amperes. Ok? Entendido isso? Fechou? Galerinha, olha só, fica comigo, que na próxima aula tem mais conteúdo de física para vocês. Tchau, tchau!